Amém? Paz do Senhor, queridos, mais uma vez. É um prazer e uma honra estar aqui nessa noite e poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado comigo já há 2 semanas. E durante uma reunião do louvor aqui, há 2 semanas atrás, de manhã, enquanto nós estávamos orando, o Senhor, Ele foi ministrando algo no meu coração. E Ele foi falando forte ali. E então eu preparei, né? E eu sei que o Senhor vai falar com cada um de nós, porque essa palavra tem entrado no meu coração e em nome de Jesus, ela vai entrar também no seu. Não porque nós somos bons ou sabemos falar, pelo contrário disso, mas pela graça do Senhor que nos capacita. É a graça do Senhor que nos capacita realmente a viver e a fazer tudo aquilo que Ele nos propõe. Amém? Eu estava pensando, né, nesse dia um pouquinho sobre a mentalidade das pessoas, né? Existem pessoas que parecem que está sempre vivendo uma vida de derrota. Você já conheceu alguém assim ou você conhece alguém assim? Há pessoas que, independente da situação que ela esteja vivendo, parece que ela está ali vivendo uma vida de derrota sempre. Mesmo em momentos que a gente de fora olha e fala, a pessoa está ali, está bem. Mas parece que sempre o discurso dessa pessoa é de derrota. Parece que sempre há algo ainda, faltando. Parece que nada satisfaz. Só que também existem pessoas que, independente da situação que ela está vivendo, elas conseguem ter uma mentalidade, transmitir para as pessoas e como se ela fosse sempre uma vencedora. Você já conhece pessoa assim também? E é muito melhor nós estarmos perto dessas pessoas, não é verdade? E o Senhor, Ele foi falando comigo, e nós? Quem somos nós? Né? Como nós temos vivido? E eu entendo que situações das nossas vidas, elas não determinam a nossa mente, se a gente vai ter uma mente de derrota ou de vitória. Somos nós que determinamos. E eu quero ler com você, para a gente começar, Apocalipse 1. Cinco e 6. Diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus o seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E por muitas vezes eu li esse versículo e até achei ele um pouco complexo e a questão do sacerdote, a questão do rei. Mas hoje eu quero focar aqui quando ele fala e nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Reis, essa palavra me chamou muita atenção. Reis. E como eu estava dizendo sobre a mentalidade, muitas vezes nós temos uma mentalidade de derrota, quando deveríamos ter uma mentalidade de governo. Vou explicar melhor, usando a história, né, falando um pouquinho sobre o maior rei da história, né? O maior rei da história, tanto da Bíblia quanto dos historiadores, que foi Davi. Aí você me fala, muito fácil falar sobre reino, sobre rei, usando a vida do maior rei, né, da história. Mas não, eu quero falar um pouquinho do menino Davi, de 1 Samuel 17. Se você quiser acompanhar aí, eu vou estar falando um pouquinho, tá tudo lá em 1 Samuel 17. E nesse capítulo conta que Israel estava numa guerra. Era comum, né, naquela época, estarem em guerras, e Israel estava em guerra contra os filisteus, né? Só que algo inusitado aconteceu, e essa história é que as crianças gostam demais, né? Mas conta que do arraial dos filisteus surgiu um homem. E não era um homem comum, era um homem muito grande, o gigante Golias. E conta também, a Bíblia
coloca ali que não só ele era gigante, mas ele também estava vestindo armaduras pesadas, né? Capacete de bronze, ali a espada, a lança dele era de ferro, e vai contando. E no versículo 11, diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Por quê? Porque esse filisteu estava ali e estava afrontando o povo de Deus. E essa situação não foi rapidinho, não. Essa situação durou tempos, passaram-se os dias, e todo dia de manhã e de tarde, Golias se apresentava e falava: e aí, como que vai ser? Né? Quem que vai querer... Eu desafio alguém para vir aqui guerrear comigo. E ali, como eu disse, o povo estava com medo. Não só o povo de Israel, mas o Saul, que era o rei neste momento, ali de Israel. E também ali no versículo 24 diz: fugiram de diante dele e temiam grandemente. Então, era um cenário em que o povo de Deus, o exército de Deus, estava amedrontado, estava com muito medo. Por quê? Porque surgiu um gigante, surgiu Golias e surgiu alguém ali que estava afrontando o povo. Nessa situação, Davi, que não tinha ido para a guerra porque ele era o mais novinho e ele ficava ali, o serviço dele era ser pastor de ovelhas ali, das poucas ovelhas do pai dele, Jessé. Jessé manda ele ir levar mantimento ali para os seus irmãos, comida. Ele chega lá onde os seus irmãos estão e aí ele vê esse cenário. Ele vê o cenário onde os irmãos dele, todo o exército e até mesmo o rei está com medo. Está atemorizado, como diz no versículo 24, tremiam de temor, temiam grandemente diante dele. E aí Davi chega nessa situação, e ali no versículo 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, aqui, Davi, um menino, né? Um menino que nem foi para a guerra, um menino que nem é guerreiro. Ele chega lá e fala: como assim, povo? Como assim vocês estão com medo? Quem é este? Quem é este gigante para afrontar o exército do Deus vivo? E o que me chama a atenção aqui, há quem diga que Davi, ele ficou interessado aqui na recompensa, porque seria boa. Saul falou: nossa, vou dar tudo de melhor, porque quem conseguir vencer ele, estava todo mundo com medo. Há quem diga que Davi, ele quis a recompensa, mas eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque se fosse possível alguém, pela sua própria força, ir lá e vencer esse gigante, será que todo mundo iria, não é verdade? Porque todo mundo ia querer receber aquilo. Só que as pessoas, pela sua própria força, elas não se achavam capazes, e é por isso que elas não foram. Porque senão qualquer um iria, né? A gente vê aí, por pouca coisa o pessoal vai lá e tenta. Enfim, aqui ele ia receber muita coisa. Mas as pessoas, elas estavam, os guerreiros estavam com medo, né? Qualquer outro não acharia possível. E Davi, tomado ali com Deus, ele falou: não, quem é este? Quem é este para afrontar? Quem? A mim? Aos meus irmãos? Não, o exército do Deus vivo. E aqui eu entendo uma coisa: Davi, ele sabia quem era em Deus e sabia o Deus que ele servia. E ele sabia que não era pela força dele, mas era pela força do Senhor. E no versículo 37, ele diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. E aí ele falou: olha, eu vou. E ali no outro versículo, no 32, desculpa, diz assim: teu servo, antes dele falar que ele ia, né, ele fala no 32, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então o Davi, que só foi lá para levar mantimento, falou: olha, eu vou e vou levar e vou lutar contra esse gigante. E aqui, queridos, eu vejo alguém com uma mentalidade de vitória, uma mentalidade de governo. E isso, por quê? Porque Davi,
ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E intimidade e relacionamento, ela gera autoridade. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vendo tantas pessoas, e a nossa mente ela se enche de tanta palavra de desistência, palavra de desânimo, palavra de desmotivação. E aí a gente acaba se acostumando com isso, né? A pessoa, como eu disse, que vive parecendo uma vida de derrota, ela se acostuma tanto que ela vive nisso. E aqui, com essa história, olhando ali esses versículos, eu falo, uau, um garoto, um menino que apacentava as ovelhas do seu pai já com uma mentalidade de governo. Por quê? Porque ele pegou para si a responsabilidade. Ele pegou para si a responsabilidade e disse, olha, tudo bem, eu vou lutar contra esse gigante. Por quê? Porque eu sirvo um Deus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E Davi ali teve um diferencial. Por quê? Porque os seus irmãos também conheciam o Senhor. Aquele povo era o povo de Deus. Só que Davi, né, não está explícito ali, mas com certeza ele tinha um relacionamento com Deus, né, maior ali. Ele tinha intimidade com Deus. Isso fez com que ele sabesse quem ele era em Deus e sabesse o quão grande o Deus dele era. E aqui o diferencial de Davi, então, não foi ele ter sido ungido como rei, porque nessa época, para quem ainda está meio assim nessa história, só lembrando que nessa época que Davi foi, ele já tinha, né, sido ungido como rei. Samuel, o profeta ali na época, foi lá e ungiu Davi, ali o menorzinho da sua casa. Mas o que eu quero dizer é que, para nós, termos uma mentalidade de vitória, de governo, não é unção, não é títulos, mas é relacionamento com Deus. E o Senhor nos chama a esse relacionamento. E eu entendo aqui que situações e circunstâncias ali de Davi diziam derrota. Por quê? Porque o simples fato dele ter ficado em casa e ele cuidar das ovelhas do seu pai era, segundo comentário bíblico, vários comentários bíblicos ali, ele diz que naquela época, cuidar das ovelhas era serviço de servo. Então, uma família, quando ela era pobre, ela não tinha servos, então o filho mais novo, ou seja, colocava lá um filho, deixava ele lá cuidando das ovelhas. Então, Davi, só por isso, ele já poderia falar não, né? Poxa, estou aqui esquecido, poxa, estou aqui. Mas Davi, ele fez disso uma oportunidade e ele foi forjado ali nesse momento como rei. Foi ali que Davi teve relacionamento com Deus. E ali em outro momento fala que Saul, o rei da época, ele teve um dia lá que ele estava atormentado por espíritos malignos. E aí ele falou, mande chamar alguém, sei lá, para tocar a harpa aqui, para ver se eu melhoro um pouco. Essa passagem está em 1 Samuel 16, e no versículo 18, diz assim a respeito de Davi. Então respondeu um dos seus mancebos e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. E ele é valente e animoso, e homem de guerra. Isso sinto em palavras. E de gentil presença, o Senhor é com ele. Davi, ele tinha a presença do Senhor, e é isso que fez a diferença. E é isso que fez a diferença para que ele não tivesse uma mentalidade ali de derrotado, uma mentalidade ali ai, eu vou ficar aqui para sempre esquecido nesse campo, eu vou ficar, não, né? Eu queria ser como os meus irmãos, tanta coisa que ele poderia estar pensando, mas Davi aqui, ele nos mostra alguém. Eu não consigo ver Davi aqui triste cuidando das ovelhas. Você consegue? Eu olho aqui, parece que eu vejo Davi, ele é alegre, ele ali compondo salmos, não diz explícito também, mas muitos historiadores acreditam que Davi compôs muitos salmos, inclusive o Salmo 23, durante esse período onde ele estava no campo. Então, queridos, isso eu aprendo que situações difíceis, nós decidimos se nós vamos murmurar, se nós vamos olhar para o chão, se nós vamos continuar na mesma, ou se nós vamos fazer disso oportunidade, se nós vamos fazer disso um trampolim mesmo para nos levar aonde Deus quer que nos levar,
né? Davi, ele foi forjado naquele lugar. E ele entendeu que o Senhor era soberano sobre todas as coisas. Eu entendo aqui alguém que entende a soberania de Deus. Alguém que entende que não é pela sua força, mas é pela força do Senhor. Alguém que não está ali somente pelo que ele está vendo, pelas circunstâncias que ele está vendo, mas pelo que o Senhor estava mostrando para ele. E então, quando eu li também essa passagem de Davi, onde diz, né, o Senhor era com ele, ou seja, ele era conhecido ali pela presença do Senhor com ele. E aí, quando eu leio isso, o Senhor é com ele, eu lembro logo de José. E aí, a Giovana até riu aqui, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu amo a história de José, né? Desde pequenininha, eu só queria ouvir a história de José e eu gosto da história dele. E o Senhor fala muito comigo, só que eu quero só citar uma partezinha. Eu quero só citar Gênesis 39:3, onde diz assim: o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Queridos, esta passagem está dizendo sobre alguém que é um escravo. Sobre alguém que foi vendido pelos seus irmãos, sobre alguém que teve um sonho ali de governo, e aí ele foi compartilhar com seus irmãos, e aí virou uma confusão, os irmãos já não gostavam dele. Resumindo, depois você pode ler essa história que é linda, mas resumindo, os irmãos venderam ele lá, e nesse momento ele estava ali no campo, trabalho pesado, né? Não foi ali para trabalhar igual hoje, muitas vezes a gente trabalha, coisinha, não, ele foi lá trabalhar no pesado, e aí o Senhor dele disse isso dele. O Senhor estava com ele, com José, e tudo que ele fazia prosperava. O que eu aprendo aqui, queridos? Que também como Davi, numa situação contrária, numa situação difícil, numa situação em que muitos murmurariam, José, ele estava ali. Não, eu vou fazer aqui, tá difícil, tá doendo, tá complicado. Às vezes a gente fala da história de José e acha que, tudo bem, foi vendido por seus irmãos, mas pensa bem, ser vendido pelos seus irmãos. Né? A gente acha que é uma coisa muito simples e que ele já ficou feliz depois de uma semana. Não, ele estava sofrendo talvez ali ainda, e aí ele estava sendo vendido, estava trabalhando no pesado, ele era, né, no momento ali o irmão mais novo, com certeza não fazia muita coisa pesada, agora foi lá para o campo trabalhar, e aí ele estava ali, mas o diferencial de José, assim como de Davi, o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. E eu fico, queridos, encorajada com essa palavra. Sabe por quê? Porque independente se a situação está difícil, independente se não está certo na minha casa, independente se eu perdi o emprego, independente se está doente, independente de qualquer coisa, se a presença do Senhor for comigo, aonde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Aonde eu orar, eu posso me levantar. E aí, queridos, me mostra alguém que não tem uma mentalidade de pedinte, de derrotado, de coitadinho, de ai, tá doendo, não tá legal. Não, alguém que fala, não, eu vou. Não, alguém que fala, eu abençoo. É pra fazer isso aqui, tá pesado, mas eu vou fazer o meu melhor. Sabe, eu não gosto do meu trabalho, mas eu vou fazer o melhor, porque é o que o Senhor me deu, é o que sustenta a minha casa. Sabe, tá difícil lá com o meu marido, mas casei, agora o Senhor vai ter que abençoar. Eu vou me levantar como uma mulher de Deus, eu vou orar. Queridos, o Senhor não nos chamou para uma vida de derrota. E tem gente que acha que tem que viver uma vida de derrota. Se acostuma numa vida de derrota. Se acostuma em viver mais ou menos. Tá ruim, mas tá bom. Vou levando. Não. O Senhor nos chamou para ter mentalidade de rei. Para governar, no sentido de eu quero trazer para o sentido não de, talvez, outro tipo de governo, mas governar as nossas vidas, de nos levantar, sabe, de fazer por onde, de orar pela nossa família, de orar pelos nossos filhos, de nos levantar, de não ficar, muitas vezes, com dó de nós mesmos. Sabe? Você já viu aquela pessoa que tem dó dela mesma? Tem gente que tem dó dela mesma. Ela começa a contar a história da vida dela, ela começa a chorar assim, meu Deus, sou tão coitadinho. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para ter uma vida de pedinte, de mendigo. O Senhor nos chamou para ter uma vida de governo. O Senhor nos chamou para ir e fazer, para através das suas mãos abençoar outros, como o Fernando
leu ali na oferta, nós somos chamados para ser abençoadores, nós somos chamados para levar mesmo algo do Senhor, porque nós temos algo que é maior do que todas as coisas. Nós temos a paz que excede em todo entendimento, nós temos o Senhor conosco, e se o Senhor for conosco, vai dar certo, tudo vai prosperar. E se o Senhor for conosco, nós vamos olhar o adversário e dizer: olha, quem é este? Quem é este para afrontar o povo de Deus? Ah, quem é este que está querendo fechar as igrejas? Ah, quem é este que está querendo perseguir? Ah, quem é este? Não vai nos calar. Porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus e nós somos chamados para ir e fazer, para orar. Talvez você seja o filho mais novo da sua casa, e aí talvez seja difícil estar ali na sua casa, seus pais, seus irmãos, não sei. Talvez você esteja sozinha aqui, mulher, talvez me ouvindo. Talvez você esteja sozinho, marido, mas você é o chamado do Senhor para se levantar na sua casa, se levantar no seu trabalho, se levantar nessa geração. Nós como jovens, muitas vezes a gente pode olhar e falar: esse mundo está perdido. Minha geração está perdida. Vou para a faculdade, está perdido, né, Rafa? Lá na UEL está perdido. Mas não, o Senhor nos chamou para nos levantar e dizer: eu sou a resposta, eu sou a diferença, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E hoje a gente estava ali até me lembrei disso agora no almoço na casa da família do Vini. E aí a prima dele falou: olha, tá difícil ter filho, ela tem uma menininha linda. E aí ele falou: nossa, tá difícil ter filho, acho que nem vou ter mais, porque o mundo tá perdido, né? E aí eu acho que eu não vou ter nem mais filho, porque tá muito difícil criar filho. Mas, queridos, o Senhor nos chamou para ter filho sim, para abençoar nosso filho, para orar por ele e fazer dele obreiro, vaso na mão do Senhor. Né? O Senhor não nos chamou para deixar as crianças assim, ser cuidada pelo mundo, não. Ele nos chamou para cuidar, para levantar, para fazer. Se não somos nós que vamos fazer algo, quem fará? Nós somos os filhos de Deus e nós carregamos a presença do Senhor. E só por isso já deveríamos ficar felizes, só pela presença do Senhor. Sabe? Tem hora que eu falo assim: Senhor, só de eu te conhecer já bastaria. Só conhecer a tua bondade, só pelo teu sacrifício, como a gente leu também ali em Apocalipse, nem tinha pensado nisso, mas fala, né? O sacrifício de Jesus foi feito por nós e nos lavou e nos purificou do pecado, só por isso já deveria estar suficiente. Mas nós temos um Deus bom, nós temos um Deus muito bom, que além de nos lavar, nos redimir, além de nos perdoar, quando éramos ainda pecadores, com toda a nossa maldade, o Senhor é bom, o Senhor é tão bom, que ainda Ele nos fala: eu te vim para te dar vida, e não apenas uma vida mais ou menos ruim, meia boca, eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Queridos, não vamos aceitar menos do que vida em abundância, porque é a promessa do Senhor. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí eu não estou dizendo sobre um discurso de uma vida maravilhosa, sem problemas. Não, mas pelo contrário, uma vida de abundância em meio aos problemas. Uma vida de abundância em meio ali. José escravo, ele vivia a abundância do Senhor. José escravo, ele fazia o seu melhor e foi ali reconhecido, porque o Senhor era com ele. E depois, você pode ler, aconteceram várias coisas, mas no fim, ele se tornou o governador do Egito. Não é pouca coisa não. Davi, o maior rei da história. Alguém que estava ali esquecido no campo, cuidando das ovelhas. E nós também, queridos. Só que o que nós precisamos mudar é a nossa mente. O que nós precisamos mudar é a nossa mentalidade. Tem outra passagem que eu me lembrei aqui, agora não vou saber te dizer a referência, mas que diz, aquilo que pensa em sua mente, assim é. E aí, nós entendemos, a psicologia está provando isso, a psicanálise, todo mundo está provando isso, mas a Bíblia já diz, você tem que mudar a sua mente, você tem que entender no seu coração quem Deus é e quem Ele te chamou para ser. E assim, você vai ser. E assim você vai parar de ter uma mentalidade de derrota e ter uma mentalidade de governo, de falar, não, eu vou tomar para mim a responsabilidade, eu vou fazer algo, eu vou me levantar, não pela minha força, mas pela força do Senhor. Pela força do Senhor.
porque Ele tem vida, e vida em abundância. Vida em abundância em situações contrárias, vida em abundância em perdas, porque nós não somos livres de perdas, não somos livres de situações contrárias, nós não somos livres até de, às vezes, estarmos desanimados. Mas é nesta hora que a graça do Senhor, ela nos encoraja a prosseguir e a continuar em momentos difíceis. E ainda, né, pensando sobre isso, né, às vezes tem gente que também vem e só se contenta em receber um milagre do Senhor. Pessoas que vêm à igreja, né, um dia, 2 dias, e começa ali a fazer uma campanha: Senhor, eu quero meu milagre, eu vim aqui buscar algo do Senhor, eu vim aqui, eu preciso que o Senhor faça. E aí o Senhor abençoa e a pessoa some um pouquinho. E aí daqui um tempo volta e: não, Senhor, eu quero meu milagre, eu vim aqui. Sabe? É maravilhoso os milagres que o Senhor fez. Né? O Novo Testamento está recheado de milagres de Jesus, e a gente olha, nossa, né, como Deus é poderoso. Mas os milagres são para que a gente creia, mas não que a gente pare por aí. Né? Os milagres estão ali, glória a Deus, nós devemos buscar algo do Senhor, mas nós não devemos parar nisso. O Senhor nos chama a uma vida, uma continuidade, uma vida com Ele, um relacionamento com Ele. O Senhor nos chama a ter autoridade. E a autoridade nós conseguimos como? Com intimidade e santidade. Porque ninguém que tem intimidade com Deus consegue não viver em santidade. Por quê? Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é maravilhoso. E Ele transforma as nossas vidas, Ele transforma a nossa mente. E o que antes a gente fazia, a gente olha e fala: não é bom para mim isso. E aí, intimidade com o Senhor, santidade, Ele gera autoridade. E aí a gente tem autoridade para dizer: não, eu me levanto como uma mulher de Deus, eu me levanto como um homem de Deus, eu me levanto aonde quer que eu esteja, independente da situação. O Senhor nos chama a uma vida de vitória, independente se a gente está tendo perdas, independente se a gente está, né, tendo que desistir de algo, independente, o Senhor nos chama a uma vida, não um momento, mas uma vida de vitória. E quando nós entendemos isso, a nossa vida, a nossa percepção muda. Porque aí a gente vê as coisas como momentâneas. Tem gente que vê as coisas como finalidade. Meu Deus, vou morrer nesse problema, vou morrer nisso. Mas não. Quando nós entendemos que o Senhor está no controle, como nós nos levantamos, nós entendemos que aquilo é só uma fase e vai passar. Vai passar, independente do seu problema, independente da sua dor, independente das circunstâncias que você esteja vivendo contrária, vai passar. Essa situação toda do mundo vai passar. E aí? Como que nós vamos passar por ela? Isso vai ditar realmente como é as nossas vidas e como é a nossa mente. Né? Nós podemos passar reclamando, vai passar do mesmo jeito, mas daí, reclamando, ou a gente pode falar: não, me levanto. Né? Não, me levanto para orar, me levanto para interceder pela minha cidade, me levanto para interceder pelo meu país, me levanto para interceder pelas igrejas, me levanto. Sabe, às vezes a gente espera tanto receber, mas o Senhor, Ele nos chama para dar também, para abençoar também, para orar também. A gente não pode abraçar, mas a gente pode orar pelo irmão, a gente pode, sabe, orar pela família, pela casa. Pelo nosso trabalho, tantas coisas fechando, né? Terrível você andar no centro. Essa semana eu fui lá andar e fazia tempo que eu não dava a pé ali, tudo fechando. Mas e cadê o povo de Deus que ora e que vai falar: não, né? Os que são do Senhor vão permanecer, nós vamos orar, nós vamos conquistar, porque o Senhor conosco, maior do que todas as coisas. Não vamos desistir, queridos. Vamos insistir naquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos desistir dos nossos sonhos. Não vamos desistir dos nossos projetos. Não vamos desistir daquilo que o Senhor já nos entregou. Porque as situações não podem determinar a nossa mente. Somos nós que trabalhamos aqui, ó. E aí a gente consegue entender um panorama melhor. Às vezes é difícil, mas a gente tem que falar: Deus, que eu possa olhar com os teus olhos. Que eu possa olhar com os teus olhos, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me a entender aquilo que o Senhor tem. Ajuda-me a permanecer neste lugar. Ajuda-me a permanecer neste lugar, sabe, com o Senhor.
de intimidade, de relacionamento com o Senhor, em que nada me abale. Não vamos ser aqueles que se abalam com qualquer coisa. Que a gente possa ser aqueles que permanecem, que enfrentam, que, não, como meu pai sempre diz, né, não é o começar bem, é o terminar bem. Né? E às vezes a gente está no meio do processo e a gente precisa mesmo, somos humanos e a gente precisa dizer, Senhor, né, faz de novo na minha vida, vem, acende a chama de novo, vem, faz, me dê coragem de novo, me dê um novo ânimo. E o Senhor, Ele nos dá, porque Ele é um Deus que nos ouve. E para finalizar, eu quero ler com você algo que talvez resuma tudo isso que eu disse, né? Se eu pudesse falar, não, vou resumir aqui tudo, eu falaria então Abacuque 3:17. Você pode abrir se você quiser na sua Bíblia. Abacuque 3:17 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Nos meus problemas, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Estando escravo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Estando ali numa situação desfavorável, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Através do profeta aqui, eles estavam também num momento difícil. E ele se levantou para dizer, olha, ainda que não esteja nada certo do que eu planejei, ainda que pareça que eu não consigo, ainda que esteja tudo escuro, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. E essa é a mentalidade de alguém que realmente de governo, de vitória, porque nós conseguimos então nos alegrar independente da situação. E é isso que o Senhor nos chama hoje. O Senhor nos chama, vamos nos alegrar independente da situação, porque é Ele quem nos chama. É Ele quem nos chama, amém? E tem um louvor muito lindo, eu quero te pedir, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos... Que você possa pensar nisso. Quem será que você está sendo? Será que você está sendo essa pessoa com uma mentalidade de vitória? Se não, é hora de clamar ao Senhor, porque Ele é quem nos dá um novo ânimo.